Amém. Com pessoas a paz do Senhor. Amém. Amém. Sou grato a Deus por essa oportunidade que o Senhor, nosso Deus, nos concede de estar aqui nesta noite. Amém? Eu agradeço ao pastor Zenildo pela oportunidade que ele me deu. Amém? Abre sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu João, capítulo 19, e o versículo de número 17. Apenas um versículo para a nossa meditação desta noite, já que hoje se trata da Santa Ceia do Senhor. Deus me concedeu essa palavra. Esta semana eu estava lendo e meditando desse texto aqui e outro, no livro do Gênesis, capítulo 22, que dá consonância, né? Todo mundo sabe que Isaac é a tipologia de Cristo. Amém? Amém. Diz assim, João capítulo 19, e o versículo 17. Levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que no hebraico se chama Gólgota. Amém? Amém. Queridos, Jesus Cristo, ele foi crucificado numa cruz, e todos nós sabemos que naquela época cruz era um instrumento de morte. Quem era morto em morte de cruz era os elementos das altas classes social e escravo, eram as qualidades de gente que era morto em morte de cruz. E a Bíblia diz que Jesus aqui, ele mesmo levou a sua cruz nas costas. Aleluia. Amém. Cruz esta que ele ia ser crucificado. Amém, igreja? Amém. A Bíblia diz que ele mesmo levou a sua cruz nas costas. Ele próprio carregou a sua cruz. Oh, aleluia. Ele fez como Isaac, que carregou o lenho do holocausto. Todos conhecem de cor e salteado a narrativa do capítulo 22 do Gênesis. Eu falei que Isaac é a tipologia de Jesus Cristo do Antigo Testamento. E qual motivo? A Bíblia diz que Isaac foi obediente a Abraão, seu pai, de tal maneira que ele subiu o monte Moriá sem reclamar. Veja que todos conhecem muito bem que Deus pediu. Deus pediu o seu filho, Isaac, e a Bíblia diz que ele subiu aquele monte sem reclamar. Ele foi obediente da mesma forma de Jesus. Amém. Querido, você está meditando, tem uma Bíblia, se vai embora a Bíblia de estudo, Vida Nova, que tem um comentário embaixo, que fala, o historiador, que o jovem, aquele era um moço, ele era muito novo, irmão. E Abraão já no velhinho, de mais de 100 anos. Sim? Agora, ele pegou o leio, que é o holocausto, que Deus pediu ele sacrifício. E a Bíblia diz, irmão, que ele colocou o leio, esse capítulo 22, versículo 6, que você lê. Carregou, ele colocou o leio sobre Isaac. Isaac subiu até o monte Moriá, o monte que Deus tinha mostrado a ele. Olha, irmão, aquele homem, aquele moço, esse rapaz aqui era um rapaz robusto. Se ele se irmasse, dizia: eu não vou levar não, papai. Eu não vou levar de forma alguma. Ele levava não, e pronto. Mas ele, irmão e irmãs, é a tipologia de Cristo Jesus. Ele foi obediente ao Pai. Ele foi obediente a seu Pai de tal maneira que a Bíblia diz que ele foi obediente. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele foi obediente. Olha, se observamos, irmão, que Isaac, como aquele moço ainda novo, ele poderia desistir de levar o sacrifício. Mas, irmão, a Bíblia diz
que, se observamos, tanto Isaac como Cristo foram obedientes até a morte. Isaac era filho único de Abraão, com Sara, concedida na sua velhice. O cumprimento da promessa, isso está em Gênesis capítulo 15, e versículo 4 e 5. Onde Abraão começou a reclamar e dizendo que o filho da promessa, que Deus prometeu a ele, e o que ele tinha não era. Era Damasceno, verdade? Mas Deus disse: olha, Abraão, tu terás o filho, sai da tua estranha. Isso? Tu terás um filho. Amém. Olha, Abraão, sai para fora, Abraão. Conta as estrelas, olha para cima e começa a contar. Se tu puderes contares, Aleluia. veja, irmão, que poderio de Deus. Que promessa. Abraão começou a contar, quem sabe ele começou a contar, 1, 2, até cansar. E quanto mais ele contava, para aparecer estrela. Deus disse: olha, a tua descendência vai ser dessa forma, Abraão. Aleluia. Vai ser bênção, Abraão. Aleluia. Mas, queridos, Jesus Cristo aqui agora, ele toma a sua cruz. Olha, eu falei que Isaac era o filho da velhice. Jesus, o filho unigênito, é cumprimento também da promessa de Deus à humanidade. Assim como Deus prometeu a Abraão que daria um filho, que nasceu Isaac, Deus prometeu o seu filho. Isso está em Gênesis capítulo 3 e versículo 15. Todos conhecem bem de coisa salteada, que foi dessa, a semente da mulher. Vereis, entre a semente da mulher, tu ferirás o calcanhar. Ela ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Aleluia, Jesus. Jesus nasceu de mulher. Nasceu de mulher. Vindo a plenitude dos tempos, Deus deu o seu filho, nasceu de mulher e na lei. Aleluia. Agora Jesus Cristo, queridos, a Bíblia diz que ele levava a cruz. Aquela cruz, ele levou a sua cruz. O sofrimento de Jesus, igreja, começou muito antes de pegar aquela cruz e levar. Começou muito antes. Quando você começa a ler a Bíblia, você vai ver que Jesus, antes dele ir ao Calvário, ele subiu ao monte, o nome de Oliveira. E lá ele subiu, ficou lá no jardim de Getsemane. E a Bíblia diz que ele orava lá intensamente. Diz que ele subiu, ele estava com os discípulos, disse: ficar aqui, que ele é adiante. E ele subiu. Aleluia. Adiante. Ele orava, e a palavra de Jesus diz que ele repetiu 3 vezes: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Aleluia. Isso ele fez por 3 vezes. E a Bíblia diz que era tão intensamente, mas tão intensamente que o seu suor, diz o escritor Lucas, que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que caia sobre o chão. Veja, irmãos e irmãs, até hoje os cientistas estão querendo descobrir por que o sol se tornou-se em grande gota de sangue. Mas eles nunca vão descobrir. Nunca, pastor Jesus, nunca vão descobrir. Mas se você perguntar o mais novo convertido daqui, ele vai dizer por quê. O sol se tornou-se em grande gota de sangue. Eu posso ver Jesus lá no Calvário, lá, irmão, lá no jardim de Getsemane, ele tomou uma decisão. A salvação foi consumada lá no Calvário, mas a decisão da minha salvação e a sua foi decidida ali, lá no Getsemane. Foi ali que ele tomou a decisão, irmão, em prol da humanidade. E daí ele viu tudo igual. Eu posso pensar, analisar, quando ele olhava ali tão intensamente, ele olhando para a humanidade. Ele contemplava, ele nos via. Aí ele tomou uma decisão. Aí por isso que ele disse: Pai. Aí, irmão, naquele momento, diz alguns historiadores que ele teve uma visão. E ele viu o palco armado. Ele viu o palco armado lá.
E quando ele descesse do monte, irmão e irmãs, ele enfrentava a cruz. Ele tomou a cruz, que não era minha, não era dele, era minha, era sua, era nossa. E quando ele desce do monte, irmão, para já tomar o cálice e tomar a cruz, antes dele ser entregue, alguém disse: olha, quando pegaram Jesus, Pedro pegou a espada, cortou a orelha direita do servo do sumo sacerdote. Guarda a tua espada, Pedro. Tu não sabe, Pedro, que eu vim para isso, Pedro. E vim para tomar o cálice, Pedro. Aleluia. Eu vim para isso, como se cumpriria a escritura, Pedro. Aleluia. Veja, irmão e irmãs, Jesus veio com propósito. Jesus sabia, irmão, a escritura tinha de se cumprir. E ali Jesus é preso. Ele vai agora subindo com aquela cruz para o monte. Aleluia. Isaac já não era mais uma criança, irmão. Quando Deus exigiu o seu sacrifício, ele podia ter fugido e evitado de se tornar vítima. Ele poderia. Era um moço. Mas, queridos, Jesus também, a Bíblia diz que Jesus ele desejou também, ele poderia evitar a cruz. E a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 7, que ele clamou com lágrima ao que podia livrar da morte. Veja, irmão, Jesus poderia também se livrar da morte, mas ele veio para isto. Ele veio para pagar o preço. Aleluia. Ele foi lá na cruz e pegou a célula que era contra mim e rasgou. Aleluia. Travando na cruz. Agora você não deve mais nada para o diabo. Eu e você somos salvos, redimidos pelo sangue dele. Ele tomou a cruz, ele foi, subiu o Calvário. Aleluia. Mas voluntariamente ele submeteu-se à vontade do Pai. Aleluia. Quando nós lemos João capítulo 10 e o versículo de número 15 a 18, vamos ler apenas os versículos. João capítulo 10 e versículo 14 apenas. Diz assim o 18. Olha o que diz aqui. Ninguém me tira a mim, mas eu mesmo dou e tenho poder para dar e poder para tomá-la. Este é o mandamento que recebi de meu Pai. Ele tinha o poder de desistir, de tomar aquela cruz, que diz o historiador Fábio José, que tinha 140 quilos. Era um peso enorme para um santo. Aleluia. Mas, irmãos e irmãs, Jesus foi obediente até a morte. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que Deus exaltou soberanamente. Aleluia. E deu o nome que é sobre todos os nomes, para que todo aquele que ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças a Deus. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia. Jesus poderia desistir. Para alguns parece que foi um suicídio. Não, Senhor, não, senhora. Ele foi com propósito. Ele não desistiu. Mesmo deixar lá na cruz, pregado, sozinho, desamparado, a Bíblia diz que ele clamou: meu Pai, por que me desamparar? Ó irmão, e todo mundo assistindo aquele espetáculo, e o Filho de Deus lá do Calvário, aleluia, todo ensanguentado. Alguém dizia: desce da cruz, salva-te a nós mesmos. Ó irmão, até aquele momento o diabo fez de tudo para ele descer da cruz. Ele disse: não. Aleluia, glória a Deus. Essa é a mensagem esquiodorsal do Evangelho, é a mensagem da cruz. É pouco que estou pregando, pastor. Essa é a mensagem
a espinha dorsal do Evangelho é a mensagem da cruz, que é loucura, mas que perece, mas para nós que não somos é poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus Cristo, Filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi também obediente até a morte. Aleluia, assim como Abraão não negou o seu filho único a Deus, da mesma forma Deus não negou o seu filho unigênito, Jesus Cristo, para nos salvar. E a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que ele não pereça, mas tenha a vida eterna. O grande amor de Deus sobre nós, sua igreja. Filho de Deus, agora está ali, irmão, mas continua na história de Abraão, diz que quando ele estendeu as suas mãos para imolar Isaac, apareceu, aleluia, o cordeiro, ou o carneiro, né? Amarrado na ponta, fosse substituta de Isaac naquele momento. Mas Jesus Cristo, irmão, ele ficou lá como cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa vitória, a minha vitória está em Cristo Jesus. O Filho de Deus, ele levou a sua própria cruz. Aleluia, glória a Deus. Olha que a Bíblia diz em Pedro escrevendo, lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 1, e o versículo 20, olha o que diz a palavra do Senhor. E quando na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestou nesse último tempo por amor de vós. Assim como o cordeiro, o carneiro apareceu ali para substituir o sacrifício e foi embora dali. Assim Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A morte de cruz era humilhante. Aleluia! A cruz de Jesus Cristo revela o grande amor de Deus pelo mundo. A cruz de Cristo revela o caráter cruel do pecado, porque a Bíblia diz, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Glória a Deus. Portanto, aqui está essa pequena palavra para nós nesta noite. Que nós possamos acreditar, irmão, aleluia, nessa mensagem. Ele levando nas suas costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Gólgota. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E lá todos nós sabemos que ele foi crucificado entre dois ladrões. Aleluia. Dois malfeitores. Um se arrependeu, amém? Amém. E Jesus salvou. O outro permaneceu no pecado. Aleluia. E morreu sem pecado. Não haverá chance na eternidade para ele. Aleluia. Isso aqui é uma chance. Aproveitar a chance. Aproveitar a oportunidade de aceitar. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade. Amém.